vive Brasília. Hoje, durante um evento das Forças Armadas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se emocionou, mas não discursou. É possível notar nas imagens divulgadas pela TV Brasil o presidente secando as lágrimas ao cumprimentar os oficiais promovidos. Desde o dia 26 de novembro, já foram 3 participações em cerimônias do Exército. Uma formatura da AMAN, em Resende, no Rio de Janeiro, e 2 promoções de oficiais em Brasília. Em nenhuma das ocasiões, ele se manifestou publicamente. Alguém tem algo a dizer? Não, quero falar. Por favor, Tomé. O presidente Bolsonaro foi uma das pessoas mais importantes que nós já tivemos na história da nossa nação. Ele entrou e ele conseguiu acabar com a corrupção sistêmica. Vocês têm ideia o que representou para o nosso país, né, e para aquela classe toda política de Brasília, tirar da mão deles os ministérios quando davam cargos políticos, a tal política de coalizão criada pelo Fernando Henrique Cardoso, que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos? Acabou a mamata deles ali. As estatais acabaram indo também para pessoas técnicas. Também acabou a mamata deles. O presidente Bolsonaro, ele teve atitudes que, apesar de muita gente dizer que ele falava muito, que ele podia se portar de uma maneira melhor, mas que foram imprescindíveis para o Brasil ter passado pela Covid-19 da maneira como está. E ele está sendo ameaçado de ir preso, dos filhos irem presos, coisas que a gente nem consegue imaginar, vendo todo esse passado que aconteceu no Brasil, todas as pessoas que cometeram crimes terríveis e que estão novamente soltas. E, mais do que isso, com seus direitos políticos garantidos. Gedel Vieira Lima, gente, mais de 40 milhões de reais um apartamento atrás do ex-presidente Lula. Como é que pode uma sociedade sadia aceitar esse tipo de situação? E eu me pergunto, onde estão os senhores da grande mídia que não dizem nada? Que não se colocam como se fosse uma coisa normal tudo que está acontecendo. Mais de 38 pessoas fazem parte do grupo de transição que participaram ou são acusados de esquemas de corrupção. Onde estão os senhores? Vocês não têm filhos? Netos? Vocês não se preocupam com a nossa nação, para onde pode ir tudo isso? Vocês se calam no momento que a sociedade brasileira tem que falar, tem que se colocar e, mais do que isso, estão tentando tirar a nossa liberdade de expressão, de forma que a gente não possa mais dizer o que nós pensamos, que não necessariamente é a verdade, é a nossa opinião, para onde nós estamos indo. Ou a população brasileira se levanta de verdade e se coloca em relação ao que nós não queremos, ou nós vamos ter anos aí pela frente que vão ser muito difíceis. Eu acrescento, Tomé, que a gente está vendo que foi noticiado que o presidente Bolsonaro ele permanece em silêncio, né? Mas ele deve permanecer em silêncio diante do cenário que está posto aí. Sim. Porque se ele falar qualquer coisa, se ele falar se ele aparecer em qualquer lugar se manifestando, é o suficiente para qualquer coisa ser utilizada contra ele, colocar ele como antidemocrático, como uma pessoa que quer não aceitar o resultado das eleições, como alguém que quer afrontar o judiciário brasileiro, como alguém que quer dar um golpe. Então ele fica quieto porque ele está inibido a ficar quieto. Ele fica quieto porque ele é coagido pelo sistema a se silenciar diante de tudo que vem acontecendo. O Mourão jogou a toalha hoje, hein? O Mourão falou pro pessoal aceitar a vitória do Lula. Eu vi disso aí. Uma pena essa atitude, mas o Bolsonaro, mesmo ele não falando nada, a gente vê a mídia noticiando que ele está incitando, né, a um golpe ou a atos antidemocráticos, né, como gostam de falar. E vendo essa cena agora do Jair Bolsonaro, né, do ainda presidente Jair Bolsonaro, é uma coisa que me comove particularmente. Eu, acreditem ou não tenho um político de estimação, né, quem me conhece um pouco sabe que eu sequer sou a favor do presidencialismo. Então, mas já que a gente tem um presidente, eu falo com a maior convicção do mundo que o Jair Bolsonaro... Você gosta de vão terrível. O Jair Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil já teve, eu não tenho dúvida nenhuma, né, desde que foi instaurada a República. E ele fala muito com os olhos, né, ele é muito verdadeiro. O Tomé já colocou aqui as infinitas questões que ele defendeu, né, como as nossas liberdades, como a pauta anticorrupção, como ele lutou contra a corrupção, como ele sempre tentou defender o que era o correto. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse momento onde ele foi demonizado pela caterva progressista, midiática, e isso é muito triste, mas
eu deixo aqui registrado assim, minha total admiração pelo Jair Bolsonaro e a minha solidarização, minha solidariedade em relação ao que ele está vivendo agora, né? Ainda mais com erisipela, né? Ele está passando por um momento delicado de saúde também. E, enfim, ele tá maravilhoso, se mantendo da forma que ele pode, que é o que ele pode fazer agora, né? Isso aí que você falou, ó, o pessoal da esquerda tá fazendo piada com a foto da erisipela. Aquela foto Você é viu? impressionante. Aquilo, Eles estão jogando assim, uma gripezinha, é mimimi. O pessoal da esquerda já tá. O pessoal do amor tá fazendo o que sabe fazer de melhor, odiar. Com certeza. Em primeiro lugar, aqui a gente teve uma revelação, a Pietra não sabia, ela é monarquista, contra o sistema presidencialista, né? Sim. É isso mesmo? Absolutista. Parabéns. Absolutista não. Sem dúvida. Luís XIV, né? L'état c'est moi. Mas veja bem. Ó, Capê, você quer arrumar uma treta comigo? A gente pode começar agora. Faltam 15 minutos ainda. Não, tudo bem. Bom, mas não existe só absolutismo, olha, tá? Na política, vale, em primeiro lugar, a versão e depois o fato. Ganha a eleição, muitas vezes, não quem é o melhor. Ganha uma eleição quem se comunica melhor. E a verdade é que eu vi muita gente deixar de votar em Jair Bolsonaro, que votou na primeira eleição, alegando medo de que seria instalada uma ditadura, que a democracia iria querer gente esclarecida. Não adiantou tentar explicar que no Brasil, mal ou bem, as instituições estão fortes. E o que aconteceu em 1964 tinha um cenário internacional de Guerra Fria, de União Soviética, China de um lado, Estados Unidos do outro, de um movimento comunista tomando conta de toda a América Latina, preocupando os Estados Unidos, que inclusive se dispunha a apoiar movimentos anticomunistas aqui no Brasil. Mudou completamente, o panorama é totalmente outro. Jamais houve qualquer risco à democracia. Quem fala o contrário ou está mentindo deliberadamente ou é incompreensivelmente ignorante. E, infelizmente, passou essa versão.